Se você está querendo comprar Bitcoin por causa do halving, segura um pouco. Tem muita coisa estranha acontecendo. Conforme a gente viu nesse último dump, o Bitcoin caiu cerca de 20% em menos aí de 7 minutos. Então, um volume de dinheiro muito alto. Tem muita notícia boa saindo lá da China. A gente sabe que quando um país comunista solta muita notícia boa, tem sempre algo por trás aí, né? E algo muito estranho que nunca aconteceu com a China anteriormente. E eles estão impulsionando aí, dando um pump no halving muito elevado. Eu quero falar sobre isso também. E falar também sobre a questão dos mineradores, que provavelmente eles vão também querer vender Bitcoin logo após o halving. Então, eu peço que você tome muito cuidado. Faltam aí menos de 10 horas para o halving acontecer. É um momento crítico e você tem que pensar de forma correta, fazer uma estratégia para comprar e vender Bitcoin, porque senão você pode se frustrar. E se você se frustra com Bitcoin, eu conheço muita gente que acaba saindo do mercado e eu não quero que isso aconteça com você. Então, para essas notícias e mais um pouco, fica ligado aí. Bom, se você está acompanhando o canal aí, você sabe que eu tenho falado bastante aí sobre a queda do preço logo após a halving. A gente teve uma queda também pré-halving também, que aconteceu bem similar ao que aconteceu aqui em 2016. Nesse vídeo aqui eu falo bastante sobre isso, então aconselho muito que você assista esse vídeo aqui para entender, né, e poder pensar na sua estratégia de compra e venda. Então eu acredito que esse momento aqui não é o momento ideal de comprar, apesar de ter essa queda que aconteceu aí, tá? Eu vou explicar por quê, né? Por que agora não é o momento ideal. Como a gente sabe, o mercado do Bitcoin ele é muito manipulado, tem muita manipulação acontecendo. Tem pequenos grupos, né? Esses grupos aí são as baleias, também os mineradores, que eles basicamente controlam o preço do Bitcoin, né? Quando eles vendem muito Bitcoin, eles têm um volume de Bitcoin muito alto. Eu vou fazer um vídeo no canal focado só falando sobre a manipulação do mercado e como isso acontece, tá? Então aconselho você aí, né, se inscrever no canal para poder não perder esse tipo de assunto, porque eu acho que é muito importante, se você está interessado em investir em Bitcoin, entender como funciona esse mercado. E aqui eu vou expor algo acontecendo, né, diretamente da China, né? A China é um país que tem também tem muitos mineradores na China e baleias também que estão lá, né? Então é interessante você entender o que acontece na China. E aqui nesse canal eu falo muito dos Estados Unidos e a China, tá? Eu não foco muito em coisas do Brasil, enfim, porque o que impacta o preço do Bitcoin é a China e os Estados Unidos, tá? Então isso é muito importante ficar atento. Eu estou sempre de olho aqui. Então hoje eu pesquisei algumas coisas bem interessantes aqui para poder fundamentar por que está tendo essa queda no preço, por que vai acontecer provavelmente essa queda no preço, né? E ela vai acontecer, né? Isso eu já tô praticamente assim, já não tenho dúvidas que isso vai acontecer em algum momento, tá? Por que isso vai acontecer? Quando a gente tem muita notícia boa no mercado, muita notícia boa, você tem que desconfiar, né? Porque a manipulação acontece a partir da mídia, né? Então isso que a gente você tem que entender. A mídia ela te manipula, ela que vai te dizer, né, o que você tem que pensar. Então você tem que estar atento para o que a mídia quer dizer com isso, né? Isso a gente vê muito na política do Brasil também, né? Então se você acompanha a política, você sabe o que acontece, né? Então no mercado do Bitcoin, no mundo, nesse mundo que a gente está aqui, no Bitcoin não é diferente, tá? Eu vou mostrar como isso acontece aqui para você ter uma noção. Por exemplo aqui, ó, eu olhei esse tweet aqui dessa menina aqui chamada Molly, né? É uma chinesa aqui, que ela postou essa notícia aqui, tá? Basicamente explicando que é uma notícia na mídia chinesa que está praticamente dando um pump no Bitcoin, tá? Algo que a gente nunca viu na China, nunca acontece na China esse tipo de coisa. Inclusive até a China é um estado que é anti-cripto, né? E a gente vê a mídia da chinesa, que basicamente quem controla a mídia lá, né, é o estado chinês. Então quer dizer que o estado chinês está apoiando, né, dando um pump no Bitcoin durante o halving. Então tem algo bem estranho aqui acontecendo. Eu vou pegar esse artigo aqui, obviamente o artigo está em chinês, tá? Então eu não consigo ler em chinês aqui, mas vou deixar o link também aqui para quem tiver interesse. Eu traduzi usando o Google Translator e basicamente esse artigo aqui fala que, dando um pump no Bitcoin, falando que o preço subindo novamente, o preço unitário do Bitcoin excedeu uma vez $100, né? Então basicamente a China aqui dando incentivando as pessoas, falando que o preço vai subir muito, enfim. Eu vou deixar aqui para você ler esse artigo se você tiver interesse, para você entender que realmente isso está acontecendo, né? E, por exemplo, aqui tem uma outra notícia aqui que eu posso mostrar para você aqui, que a China, que a mídia é um anti-cripto, né? A mídia Estado é basicamente a mesma coisa lá na China, é anti-cripto,
tá aí, digamos assim, bullish para o Bitcoin, né? Então, para o Bitcoin Halving. Então, tá dando um pump no Bitcoin Halving muito estranho, né? Então, a China sempre foi contra o Bitcoin, não, né? Porque o Bitcoin realmente é aquela ideia de liberdade, enfim. E os comunistas, a ideia não é essa, né? Os comunistas realmente é ter controle sobre tudo. Então, eles são contra o Bitcoin, né? Mas eles têm muito lá mineração, tem muitas baleias na China. Então está muito estranho que essa mídia chinesa está dando um pump no Bitcoin, né? Dando uma impulsionada, incentivando as pessoas. Não, olha que o Bitcoin, o preço vai subir muito, enfim. Então isso é muito estranho ver isso acontecer, né? Eu estou aqui mostrando para você a manipulação acontecendo em tempo real aqui, tá? Essa notícia aqui foi de hoje, né? Então basicamente aqui, ó, hoje, né? Então, exatamente no dia do Bitcoin Halving, né? Se a gente olhar aqui o Bitcoin Halving, falta menos de 6 horas, né? Desculpa, faltam menos de 7 horas para o Bitcoin Halving acontecendo. E você vê esse tipo de notícia aqui, né, saindo. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque realmente o Bitcoin Halving pode ser uma armadilha para você. Eu quero que você fique atento aí. Eu quero ajudar os brasileiros que estão aí envolvidos com Bitcoin, tá? Porque esse é um momento crítico e eu quero que você preste bastante atenção no que está acontecendo. Aqui uma outra notícia aqui, né, também da China, falando que a corte chinesa, né, basicamente agora aprovou lá que o Bitcoin ele é um ativo protegido por lei, né? Então, outra notícia boa que aconteceu que dia? 2 dias atrás, né? Então, dia 9 de maio, mais ou menos. Então, basicamente, isso aqui foi basicamente antes daquele dump que a gente teve, né? Então, antes do dump, isso aqui, o preço do Bitcoin estava na faixa de 9.500, né? 2 dias atrás, 9.700 dólares, né? Então, imagina, os chineses olham isso aqui, as pessoas olham isso aqui, nossa, Bitcoin vai ser aprovado na China, as pessoas vão poder usar lá o Bitcoin, bum, todo mundo compra e daí vem o dump. É assim que funciona, tá? Então, botando para você aqui, né, exatamente como acontece essa manipulação e vem a partir da mídia. Então é importante você entender, saber jogar esse jogo, né? Quando tem muita gente comprando Bitcoin, muita notícia boa, esse é o momento que você tem que vender o Bitcoin, né? É assim que você vai ter sucesso nesse mercado. E antes que eu esqueça aqui, se você está gostando do canal, deixa o seu like, é super simples. Você clica aqui no like do vídeo, também se inscreve no canal, ative as notificações. É bem importante para você não perder nenhuma novidade sobre Bitcoin. Vou colocar de primeira mão aqui todas as notícias que são importantes, que afetam diretamente o preço do Bitcoin, para você tomar essa estratégia de compra e venda. Também na descrição do vídeo aqui estou colocando todas as fontes, as notícias, todas as informações que eu acho importante para você poder fazer a sua própria revisão. E aqui mais uma notícia do Cointelegraph, falando aqui que o halving, né, o hype do halving está praticamente gerando um volume muito grande, recorde, de compra e venda de Bitcoin, tá? Então, realmente é um momento crítico. Muitas pessoas estão aqui desesperadas, né, querendo comprar, até pessoas que não estão envolvidas com Bitcoin estão querendo se envolver, enfim. Então, esse é o momento que, se você está começando agora, né, você está interessado em comprar Bitcoin, você nunca comprou, talvez seja o momento de ter muita atenção, né? Porque eu sei que você trabalhou muito para ter o seu dinheiro e eu não quero que você perca. Então, por isso que você está nesse canal aqui. A ideia desse canal é te ajudar a você ter um resultado, né, com Bitcoin e poder não se frustrar, porque eu conheço muitas pessoas que se frustraram, compraram Bitcoin a 20 mil dólares, né, quando estava aquele pump absurdo, né? Algumas pessoas, inclusive amigos, vieram me procurar. André, quero comprar Bitcoin, como é que eu faço? Como é que eu monto uma carteira de Bitcoin? E depois eu vi a frustração delas, que hoje, quando eu comento a palavra Bitcoin, elas simplesmente não querem nem ouvir, né? Então, porque elas perderam muito dinheiro. Então, eu não quero que isso aconteça com você, né? Então, aqui a gente vê basicamente uma hype muito grande acontecendo aqui na halving, né? E isso leva a uma compra e venda do Bitcoin muito alta. E a gente sabe aqui, por exemplo, aqui as linhas vermelhas, aqui a gente tem muita venda, né, também, tá? Então, essa aqui é uma notícia interessante da Cointelegraph. Mas também tem uma outra notícia aqui deles, falando, né, que 270 milhões de dólares em longs. Longs é quando você aposta que o preço do Bitcoin vai subir, tá? Então você pode ganhar dinheiro com Bitcoin se ele sobe ou desce, né? Inclusive, aqui na descrição do vídeo coloquei algumas plataformas de Bitcoin que você pode ganhar dinheiro tanto quando o Bitcoin sobe ou desce, né? E aqui no caso falando que no BitMEX, essa exchange aqui que eu não recomendo, tá? É totalmente manipulada. Essa exchange aqui,
joga contra quem está dentro dela, né? Porque as pessoas que são donos da exchange, elas jogam contra você, eles também fazem trading, e como eles têm acesso mais rápido às informações, eles vão sempre ganhar de você. Então, por favor, nunca use a BitMEX, tá? Isso aqui é muito perigoso. Se você quiser, exchanges que eu recomendo, tá na descrição do vídeo aí. Então, aqui falando que foi 270 milhões que foram liquidados de longs, né, no pré-halving, né? Basicamente, muita gente aqui apostou que o Bitcoin ia subir, né, e o preço simplesmente caiu. E essas pessoas, como você faz leverage, né, você aposta lá 2, 3 vezes o preço. Tem pessoas que você pode botar até 100 vezes o preço. Você pode perder dinheiro muito rápido, né? Se o Bitcoin cair, por exemplo, 1%, se você botar um leverage de 100 vezes, você pode perder, né? Você pode perder, mas também pode ganhar muito dinheiro, né? Então você pode, se você tem dinheiro para arriscar, é uma forma de fazer, mas 80% das pessoas perdem dinheiro. Só uma pausa aqui que lembrei de algo bem importante e bacana para você. Se você tem interesse em comprar ou vender Bitcoin nos próximos dias ou meses, aqui na descrição do vídeo estou colocando as principais corretoras no Brasil e no exterior. No Brasil aqui então tem a CoinNext, que está oferecendo um bônus de R$10 para você se inscrever, e também tem a Nova Dex, que também tem algum tipo de bônus, você pode clicar aqui e verificar. E fora do Brasil, a gente tem aqui 3 plataformas de leverage para você negociar Bitcoin, que eu aconselho bastante, eu uso essas plataformas. E por enquanto elas têm uns bônus bem interessantes aqui. Por exemplo, a Bybit tem um bônus de $90, é uma corretora muito boa fora do Brasil. A Femex tem $112 de bônus. E a Prime XBT tem aqui um bônus de 50% mais 25% em taxas de depósito. Então, se você quiser aproveitar esses bônus agora enquanto eles estão disponíveis, você pode clicar nos links na descrição e fazer os seus cadastros. E conforme eu falei aqui também sobre os mineradores, aqui tem um outro estudo aqui da on-chain, né? On-chain é quando você pega um estudo do próprio blockchain, sugere que muito Bitcoin é vendido alguns meses depois do halving, tá? Isso tem acontecido, então foi um estudo montado aqui, você pode ver esse artigo também. Lembrando que todos os artigos, todo o material que eu estou usando aqui nesse vídeo vão estar na descrição do vídeo. Eu aconselho você ir na descrição do vídeo, procurar lá, que eu vou deixar tudo para você lá. Você pode ler todos esses artigos aqui no detalhe. Então aqui, basicamente, um estudo aqui da CryptoQuant mostra aqui que tem muita venda de Bitcoin que ocorre alguns meses aqui após o halving, né? Porque basicamente os mineradores eles têm que vender, né? Vender os Bitcoins, eles mineraram, eles estão nesse business para ganhar dinheiro com a venda de Bitcoin, né? Então mineram Bitcoin e vendem. Esse é o business deles. Então é muito interessante isso aqui. Eu vou fazer um vídeo depois falando só sobre capitalização, chama Miners Capitulation, tá? Até nem sei a tradução disso em português, mas eu vou fazer um vídeo explicando como isso funciona. Você pode ver no TradingView, que é aquela ferramenta que eu mostro os gráficos do Bitcoin. Você pode ver exatamente quando os miners estão vendendo Bitcoin, tá? Então geralmente é nessa época que eu compro Bitcoin, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. É um dos indicadores que eu estou sempre acompanhando. E quando os mineradores começam a vender Bitcoin, depois que cai bastante o preço, é o momento que eu tento comprar o máximo possível, porque eu sei que depois disso o preço vai só subir, né? Os mineradores têm um papel muito importante e eles impactam o preço de forma muito forte, e tenho certeza que isso vai acontecer logo após algum tempo após a halving. Pode ser algumas semanas, pode ser alguns meses, mas com certeza uma quantidade enorme de Bitcoin vai ter que ser vendida. Mas vamos falar aqui umas coisas boas em relação ao Bitcoin, né? Tem muito problema acontecendo no mundo. Tem uma notícia aqui do Arab News, né? Lá para os lados arábicos, né? A gente tem aqui Líbano, está praticamente prendendo aqui, né? Money Changers Union, né? Praticamente quem faz compra e venda aqui de dinheiro, estão sendo presos aqui no Líbano, né? O Líbano está praticamente com uma inflação muito alta. A moeda deles lá perdeu cerca de 50% do valor. Então imagina o desespero das pessoas. Imagina todo o dinheiro que você tem, 50% foi embora, né? É muito triste ver isso acontecendo, né? E a gente vê agora também, por exemplo, o preço do real em relação ao dólar disparando muito. Para quem precisa, no meu caso, que eu viajo muito, é muito ruim, eu estou perdendo dinheiro se eu tenho reais, né? Então, realmente fica tudo mais caro, né, para o brasileiro, né? Você não pode viajar mais, você fica no seu país. No caso deles, por exemplo, aqui é complicado, 50% é muito, né? Então
isso aqui é algo que um problema que o Bitcoin resolve, né? Então, se você tem Bitcoin guardado, se você guardou Bitcoin, os libaneses aqui que guardaram Bitcoin, eles vão ter uma proteção maior contra esse tipo de coisa. Mas não é só o Líbano também não. Aqui, por exemplo, no Irã, também o Irã aqui, praticamente a moeda deles está entrando numa hiperinflação, uma crise gigante, né? Aqui do Cointelegraph falando que o Bitcoin, a demanda do Bitcoin está crescendo, né? Então, basicamente, as pessoas também estão aqui desesperadas querendo Bitcoin. Isso não acontece só nesses países, não, tá? Tem aqui a Argentina, Venezuela, né? E eu espero, acho que vai ser difícil acontecer no Brasil, mas todos esses países aí, né, eles têm um aumento de inflação absurda, né? Aconteceu com o Zimbábue e outros países também. Então, é interessante que você tenha uma reserva de valor e o Bitcoin realmente ele resolve esse problema, né? Então, na Argentina, muitas pessoas estão buscando o Bitcoin também. Ah, mas é só esses países aqui então? Mas olha só, vou mostrar para você o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos. Então, o Bitcoin, provavelmente até os americanos vão precisar de Bitcoin. Por quê? Olha só, esse tweet que eu peguei aqui da Girl Gone Crypto, tá? Só pra gente poder ter uma base, realmente ele resume aqui algo bem interessante. Levou para os Estados Unidos cerca de 200 anos para atingir cerca de 1 trilhão de débito, né, de dívida. E só nesse trimestre, tá? Nesse trimestre, eles vão estar pegando emprestado 3 trilhões de dólares. Então, basicamente, 200 anos, 1 trilhão, em 3 meses, 3 trilhões. Isso aqui é realmente um absurdo, né? Realmente um absurdo, porque a política monetária dos países são totalmente falhas, né? E esse tipo de crise vão gerar o tempo todo. E nesse canal eu falo muito sobre isso. Se você assistir meus vídeos, você vai ver que eu falo o tempo todo sobre isso, porque esse é o problema que o Bitcoin resolve. Tá? Não tem como nenhum país imprimir mais Bitcoin, não tem como eles controlarem, né? Eles podem imprimir dólar por mil que eles quiserem, tá? Mas Bitcoin, a transação do Bitcoin, a impressão de Bitcoin eles não podem controlar. O Bitcoin ele é livre, independente, tá? Isso é muito importante. E aqui tem um outro site que é bem interessante aqui, tá? É usdebtclock.org. Vou também deixar na descrição desse vídeo aqui. Então, basicamente mostrando aqui, ó, os Estados Unidos está com 25 trilhões de dólares de dívida. E só aumentando, sempre não para de aumentar. Enquanto aqui as reservas basicamente os impostos, né, a receita do país não para de cair. Então, esse site aqui é muito interessante de ver, eu aconselho muito que você veja aqui. Eu queria deixar aqui quase no meu papel de parede aqui rodando esses números aqui. A gente vê que a receita do país está caindo, ninguém está produzindo nada, né? Tem muita injeção de dólar, muita impressão de dólar para impulsionar a economia, só que isso vai gerar mais problemas aí e gerando uma dívida enorme, né? Então, 25 trilhões de dólares é muita dívida, tá? Então, esse aqui é um problema que o Bitcoin vai resolver, eles vão precisar, porque eles vão se dar conta em algum momento que essa bolha toda que eles estão criando vai explodir. E aqui uma outra notícia aqui também falando, né, basicamente o Fed aqui, o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central, né, vai aqui basicamente comprar mais ETFs, né, que basicamente, enfim, vai começar a comprar mais coisas, né? Então, a gente já sabe, né, esse aqui é o famoso cara aqui do Federal Reserve, né? Então, basicamente, eles vão ter comprar mais aqui Exchange Trade Funds, né? Basicamente, são os bonds lá nos Estados Unidos. Então, eles compram, né? Compram isso aí e com isso eles conseguem emitir, eles emitem mais dólares, enfim. É realmente uma confusão. Vou explicar mais detalhes sobre política monetária nos Estados Unidos, como funciona, que é bem parecido com basicamente a mesma coisa com todos os outros países. Então, a gente vê todo esse tipo de problema sendo gerado aqui. Vou também deixar essa notícia aqui, apesar de que não estou conseguindo ler muita informação aqui, tá? Não sei por que esse site está talvez me bloqueando aqui, mas enfim. Então, assim, o que é importante aqui é você entender o seguinte: a gente está basicamente numa guerra aqui, né? Tem a mídia te manipulando, muita manipulação acontecendo, muito problema sendo gerado no mundo, né? Com políticas monetárias. E é uma guerra, você tem que estar preparado para atacar na hora certa. Isso que eu quero que você faça, né? Você ataque na hora certa. Então, você tem que... Simplesmente você está numa guerra, você não pode sair atacando, você tem que esperar o momento certo. Inclusive tem um vídeo aqui que eu vou botar para você aqui, eu acabei de fazer um vídeo que eu acho que é bem interessante para mostrar como você tem que agir nesse mercado, tá? É um vídeo bem engraçado, eu montei aqui baseado numa cena de um filme que eu gosto bastante, que é o Coração Valente. Vamos assistir aqui esse vídeo e eu quero que você faça exatamente o que esse vídeo aqui está mostrando.
Então por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esquece de apoiar o canal. É super simples, dá o seu like, se inscreve e ativa as notificações. E eu vejo você muito em breve. Um abraço!